bom dia, seja bem-vindo ao nosso tempo de devocional com oração, nosso tempo aqui da leitura da palavra, nosso tempo onde nós temos comunhão e recebemos uma direção de Deus para o nosso dia. Bom dia, Écio, seja bem-vindo. Hoje, dia 17 de novembro, não estava nem lembrando que dia era hoje, gente. E desculpe eu atrasar um pouquinho para entrar, porque na hora que eu estava ligando o telefone para começar a live, eu vi que estava acabando a bateria e eu precisava deixar o cabo junto. Hoje, a palavra de hoje é corpos novos. Bom dia, Ailton, seja bem-vindo. Corpos novos. A nossa leitura está em 1 Coríntios 15. Eu vou abrindo aqui a palavra enquanto as pessoas vão chegando. E você também pode compartilhar essa live com os seus amigos, com as pessoas que estão aí conectadas já e que podem receber essa palavra de Deus, né? Essa instrução para nossa vida. Bom dia, Luna, é isso? Seja bem-vinda. 1 Coríntios 15. Deixa eu mandar também aqui a live para algumas pessoas. Para aquelas que gostam de estar conosco, que sempre aparecem por aqui, e aquelas que você sabe que às vezes precisam ter um contato maior com Deus ou uma palavra de consolo. Na verdade, todos nós precisamos, né, gente? Vamos começar então, para não demorar muito. Corpos novos, diz assim o nosso devocional. Em 1728, um homem chamado Ben Franklin compôs o seu próprio epitáfio. Aqui jaz para o sustento dos vermes o corpo de Benjamin Franklin, impressor, como na capa de um velho livro, seu conteúdo já desgastado, desprovido de suas letras douradas. Contudo, o seu trabalho não será perdido, pois aparecerá como creu este homem, novamente em uma edição nova e mais bela, corrigida e aperfeiçoada pelo autor. Bom dia, Dani, seja bem-vinda. Neste epitáfio, o humor irônico de Franklin, um homem da época renascentista, se assemelha ao texto bíblico sobre a ressurreição. Gente, às vezes eu vou chegar perto da câmera, olha como muda a iluminação. Me incomoda muito quando essa luz fica assim no rosto da gente. Vocês entenderam o que é esse epitáfio que ele escreveu sobre si mesmo? É como se fosse a lápide, o que vai escrito na lápide do túmulo dele. Ele escreveu sobre ele mesmo antes de falecer. Neste epitáfio, o humor irônico de Franklin, um homem da época renascentista, se assemelha ao texto bíblico sobre ressurreição. Os corpos que temos agora estão dispostos ao envelhecimento, à decadência física e, finalmente, à morte. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Mas a ressurreição de Jesus Cristo traz em si a promessa de um corpo novo, sobrenatural, ressuscitado em glória. O corpo glorificado que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo nos diz: semeia-se o corpo na corrupção, na carne, nessa terra,
você semeia o seu corpo. Literalmente planta, né, gente? Já que no cemitério a gente coloca ele embaixo da terra. Ele ressuscita na incorrupção, na vida eterna, aonde não existe pecado. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Olha que interessante a leitura que Paulo nos faz a respeito dos nossos corpos. Porque na verdade esse corpo aqui, gente, é só carne, né? Mas a gente tem uma consciência, uma alma, e essa vai com a gente, essa consciência vai com a gente para esse novo mundo, para esse corpo glorificado na hora que a gente vai para o céu. Céu, né? À medida que a vida toma o seu curso no processo do envelhecimento, temos a esperança de um corpo novo que brilhará muito além do original. Apesar das nossas dores e sofrimentos, o nosso destino pertence com segurança às mãos do Autor e Consumador da nossa fé. Já parou para prestar atenção? Por que a Bíblia fala que Jesus é o Autor e o Consumador da nossa fé? Porque Deus realiza em nós tanto o querer como o efetuar, diz na palavra. Autor e consumador da nossa fé, porque Ele nos prova que a nossa fé não é em vão, que ela pode ser exercida com segurança, porque Ele cumpre aquilo que Ele promete. E a salvação já está disponível para todos. Basta você crer e seguir aquilo que Ele deixou ensinado na palavra. Você já entregou o seu destino ao Autor e Consumador da fé? Olha que interessante. Ele não fala você entregou sua vida para Jesus. Ele não fala você já mudou de religião. Ele não fala você já entregou os seus sonhos ou os seus desejos, as suas orações, os seus pedidos. Ele fala, você já entregou o seu destino na mão do Autor e Consumador da nossa fé? Você entrega nas mãos dele todos os dias aquilo que você vai fazer? Bom dia, Cláudio, seja bem-vindo. Ou você entrega na mão dele realmente os seus sonhos, aquilo que você planeja para o seu futuro, aonde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Você entregou o seu destino na mão do Autor e Consumador da fé? Ou você ainda está fazendo as coisas com as suas próprias mãos? É uma escolha. Entregar um destino é entregar o trajeto. É como você está andando de Waze. Você pode... de novo fiquei brilhando. Você está andando de Waze. Você pode usar ou não o aplicativo. Às vezes você vai chegar num lugar sem usar o aplicativo. Às vezes você vai deixar ele falar o trajeto, porque você confia que o caminho que ele vai fazer para você é o mais rápido ou é o melhor. Não é assim? Mas você precisa fazer uma escolha consciente, entregar o seu caminho. E hoje ele te convida a entregar o seu destino. Porque o caminho que você vai seguir, ele já sabe.
Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Mas o destino vai mudar. O seu destino muda conforme a semente que você planta, conforme os caminhos que você segue. Bom dia, Gabriela, Lari, sejam bem-vindas. Então, se você quer chegar naquele destino que Deus tem planejado para a sua vida, você precisa entregar isso na mão dele. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai ter o resultado que você sempre teve. E se você tem planos e sonhos maiores, você vai precisar que ele te guie. Porque a gente simplesmente não consegue alcançar esse lugar. Parece simples, né? Olhando de fora é mais simples. Como é que eu vou chegar em um lugar que eu nunca fui? E se eu não quero seguir o Waze? Então a gente precisa trazer a nossa fé para um lugar de consciência. Sabe, sair daquela fé ilusória, infantil, de simplesmente sonhar e achar que os planos de Deus vão se cumprir simplesmente porque você sonhou. Se você não andar na direção daquilo que Ele tem para você, não vai acontecer, não vai se cumprir. A gente estava falando sobre isso ontem. É uma construção que você precisa fazer, tijolo por tijolo, dia após dia. Você preparou a fundação da sua obra, do seu prédio, da construção que você quer fazer? A fundação que você tem, ela é rasa ou ela é profunda? Vai depender do tipo de edifício que você quer construir. Você quer construir uma casa de madeira? Tudo certo. Se você quer construir um arranha-céu, tudo certo. Mas você precisa ter consciência da fundação que você vai fazer no começo de tudo. A palavra fala: quem é aquele que, querendo construir uma torre, não senta e calcula o que precisa ser feito para que a obra se conclua? Para que não olhem para essa pessoa e não digam: insensato, nem planejou o que ele ia fazer. Você tem que planejar a sua vida. Bom dia, Robson, seja bem-vindo. Você já entregou o seu destino ao autor e consumador da sua fé? Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Agora sim, falando da vida eterna, né? Falando desse lugar para onde a gente vai. Para uma nova Jerusalém, para aqueles vencedores, ou aqueles que vão simplesmente dormir, esperando a volta de Cristo. Enfim. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E da mesma forma, a nossa vida hoje aqui, Deus abre e fecha portas de uma forma instantânea. Ele muda seu destino e seu caminho instantaneamente. Por isso você tem que estar sempre ouvindo a voz do Waze, que vai te levar pelo caminho que ele tem para você, que é o melhor caminho. Vou ler aqui então 1 Coríntios 15, a partir do versículo 42. Diz assim a palavra: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção o corpo, como eu disse para vocês,
e ressuscita-se em incorrupção, a vida eterna que não tem pecado. Semeia-se em desonra e ressuscita-se em glória. Nosso corpo na ressurreição é glorificado. Bom dia, Thaís, seja bem-vinda. Semeia-se o corpo almático, com todas as dores e dúvidas da sua alma, suas emoções, seus sentimentos, sua mentalidade. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo almático, há também corpo espiritual. Deixa eu ver até que versículo a gente tem agendado aqui. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. Ele recebeu o sopro de vida de Deus e com isso ele teve vida. Mas o último Adão, que é Cristo, que é aquele quem fez a religação de espírito com Deus, e é por ele, por causa dele, que hoje a gente ouve o Espírito Santo e faz parte da família de Deus, do reino dele aqui na terra hoje. O último Adão tornou-se espírito que dá vida, espírito vivificante. Porque não fosse por ele, nós não teríamos essa vida eterna. Bom dia, Thaís, seja bem-vinda. Mas não é o primeiro, o espiritual, e sim o almático, que vem primeiro e depois o espiritual. O primeiro homem formado na terra é terreno. Adão foi formado do pó da terra. Agora, Cristo, o segundo homem, ele veio do céu. Eles têm naturezas diferentes. Como foi o terreno, assim também os terrenos são. E como foi o celestial, assim também são aqueles que são celestiais. Você tem uma escolha. Você vai ser filho de Adão ou filho de Cristo? Qual caminho você decide seguir? Deus te deu o livre-arbítrio para que você faça a sua escolha. Mas não é a sua escolha, eu quero ir para o céu, eu tenho medo de morrer, então eu vou aceitar Jesus. Ele está falando da vida aqui na terra, hoje, da vida abundante que Cristo promete que você vai ter. Hoje, aqui na terra. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. A partir do momento em que você faz essa aliança de sangue com ele. Interessante, né? Enquanto você não faz essa aliança com Cristo, você continua com a imagem de Adão. Você é uma criatura formada por Deus, do pó da terra. Mas a partir do momento em que você decide assumir a identidade de Cristo, receber Ele como Senhor da sua vida, ter o entendimento de que Deus enviou Jesus para que morresse na cruz com um único objetivo de te religar espiritualmente com Ele, com o seu Pai Celestial, tudo muda. A sua natureza pecaminosa muda. Bom dia, Dan, seja bem-vinda. Bom dia, Mona Lisa, seja bem-vinda.
Vlad, bom dia, seja bem-vindo. Então vocês entendem, gente, que é uma mudança de natureza? Não é uma religião. Não interessa a religião que você está. É a mudança de natureza. Você quer continuar sendo pó da terra e alma vivente que vive, que vegeta nesse mundo? Ou você usa o seu livre-arbítrio para ser um espírito vivificante? Aquele que vai ter a vida eterna. São escolhas. O reino de Deus, ele vai ser herdado pela fé, quando eu aceito Cristo. Mas ele é tomado à força. E aqueles que se esforçam se apoderam dele, diz a palavra. E aí não é um reino vindouro. Ai, quando Jesus voltar, eu vou reinar com ele no milênio. Se você for vencedor. Os vencedores têm umas tarefas a cumprir diferentes. Não são todos que são vencedores. São escolhidos. São aqueles que correspondem ao chamado que Deus te deu, a vida que Deus te oferece. Mas é uma escolha, tudo é questão de escolha. A sua vida toda vai ser questão de escolha. Ah, mas eu não escolhi o passado triste que me aconteceu. Mas você escolhe o que você vai fazer com ele. Ah, mas eu não escolhi estar nessa profissão. Mas você escolhe permanecer. Ai, mas eu não escolhi ter dívidas. Mas você escolhe ter conhecimento e ter fé. Ouvir e obedecer a Deus, a ponto dele te livrar dessa situação. Ele não vai chegar na sua porta, bater lá e dizer: olha, um anjo veio te trazer uma barra de ouro. Mas ele te oferece o Espírito Santo, que está dentro de você e que te diz qual caminho seguir. Este é o caminho, andai por ele, diz na palavra. Bom dia, Fernanda, bom dia, Gati, Vitor, sejam bem-vindos. Pessoal que está entrando agora por último, a gente sempre começa às 7h30 da manhã e às 8 já está finalizando. Então eu te convido a estar com a gente amanhã às 7h30, para que você consiga pegar todo o início com a linha de raciocínio que a gente constrói. Primeiro na leitura do devocional, que é um texto de um livro diário. Depois na leitura da palavra bíblica comentada. A gente só finaliza esse horário agora às 8 com a oração. Mas vocês continuam bem-vindos. Só que nós chegamos agora no nosso tempo de orar. Porque a ideia aqui é não se estender muito depois das 8, exatamente para que o pessoal consiga chegar no trabalho, que normalmente é nesse horário, né? Então eu quero te convidar hoje a viver essa vida abundante que Deus promete para você e que já existe nesta terra. Mas a escolha é sua. Ele só bate na sua porta. Aquele que abrir e o convidar a entrar é quem vai ceiar com ele. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse dia, porque mais uma vez o sol se levanta nessa manhã e por causa das tuas misericórdias não somos consumidos, porque o choro pode durar uma noite, mas a tua alegria vem pela manhã. Obrigada porque nós podemos aprender que a tua alegria é a nossa força. E porque nós podemos te alegrar.
nós podemos ter esse tempo de comunhão contigo, não somente agora de manhã, enquanto a gente faz o devocional, mas durante todo o nosso dia, falando contigo, cantando, lendo a palavra, orando. Obrigada porque o Senhor está conosco e se revela nos pequenos detalhes, naquelas coincidências inexplicáveis que nós sabemos vem do Senhor. Obrigada pela tua instrução, porque nós sabemos agora que temos uma escolha e que podemos ser apenas almas viventes, sendo levados dia após dia nesta terra, trabalhando para pagar boleto, ou nós temos a escolha de viver o sobrenatural, infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou sequer imaginamos, como diz na tua palavra. Repetindo Jeremias 29, que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. Porque os meus pensamentos são maiores que os seus, e os meus caminhos são melhores do que os seus. Então, Senhor, eu quero te entregar o meu livre-arbítrio. Quero te entregar todas as minhas escolhas. Quero te entregar tudo aquilo que me prende nessa terra e me atrasa de seguir a vida sobrenatural que só o Senhor tem para mim. Abre, Senhor, a minha visão espiritual. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. E escuta, Pai, a nossa oração, tanto a minha aqui, como dos meus irmãos que vão ouvir depois, aqueles que estão na live, e que não oro por todos porque é uma decisão de cada um. Porque nós sabemos que eu não carrego a vida de ninguém comigo. Cada um é dono do seu caminho e da sua escolha. Mas eu oro para que o Senhor alcance o coração de cada um deles e traga o entendimento, a sabedoria que o Senhor diz que dá liberalmente, para que cada um possa reconhecer a tua mão poderosa em cada pequeno detalhe, não somente na hora de resolver problemas, mas no cuidado diário, no carinho, no amor, nos detalhes que o Senhor separa, para que a gente possa te reconhecer e que a gente realmente possa ter essa vida abundante. Guia, Senhor, os nossos passos e o nosso caminho. Assopra nos nossos ouvidos, no nosso coração, com aquela paz que excede todo entendimento. Assopra e nos mostra, como diz na tua palavra que o Espírito Santo faria e nos falaria: este é o caminho, andai por ele. Eu oro e te agradeço pelo teu amor, pelo teu carinho e pela tua instrução, porque nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso. Nós somos sal e luz, sal para a terra, para que ela não continue sem graça, e luz do mundo, para que ilumine o caminho que leva até o Senhor. Obrigada, Pai, por mais esse dia e por tudo aquilo sobrenatural que o Senhor tem
para as nossas vidas hoje. Nós recebemos essa vida abundante que o Senhor nos oferece. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, gente. Amém, povo lindo. Zé que entrou por último. Minha amiga linda da Banana Prata Boutique. Eu quero convidar vocês a estar conosco amanhã, 7h30 da manhã. Todos os dias a gente está por aqui para fazer esse tempo. Bom dia, Júnior, seja bem-vindo. Chegou depois do amém, meu amigo. Eu lembro vocês sempre, pelos stories, coloco lá a caixinha com o horário onde começa a nossa live, 7h30 da manhã. Mas eu também deixo gravada para que você possa ouvir depois, para que você possa não só meditar na palavra, mas ter esse tempo especial de oração com Deus. Porque vocês sabem que sem Ele, sem a instrução que Ele tem para o seu caminho, jamais você fará obras maiores e você chegará aonde Ele tem para você. Lembre que os sonhos dele são maiores, os planos dele são maiores e melhores do que os seus, infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode imaginar, diz na palavra. Então creia, ouça e obedeça. É simples, a gente aqui complica tudo. Pode compartilhar a live com seus amigos, vai ficar salva no feed. Eu tenho inclusive uma pasta dentro das guias do Instagram com vários devocionais. Você pode ouvir um por um para entender qual é a construção que a gente tem feito. E agora eu entro nos stories para colocar o reloginho para te lembrar. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estamos aqui, eu te espero de novo. Tá bom? Amo vocês. Beijos. Que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e que você realmente viva o sobrenatural na sua vida. Não só conhecer a Deus de ouvir falar, mas de ver face a face. Até amanhã, gente. Bom trabalho.